vocês estão? Nós estamos na aula de número 2 de metodologia da pesquisa científica e esse amigo que vos fala é o professor Eduardo Maciel. Nós estamos aprendendo as regras da ABNT para produzir um projeto de pesquisa, um trabalho que vai ser experimental, vai ser a planta da casa, para depois, no final do curso, você já ter aí uma boa base para fazer o seu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Essa aula de metodologia, eu queria focar com vocês sobre a etimologia da palavra metodologia. Metodologia é uma palavra derivada do latim métodos, cujo significado é o caminho ou a via de realização para algo. Por isso que na primeira aula eu falei que a metodologia é uma bússola, é um GPS, porque na realidade ela nos mostra o caminho. Eu não sei, por exemplo, chegar na Bahia, mas se eu colocar no meu GPS qual é a distância entre o Rio de Janeiro e a Bahia, eu vou saber exatamente em quanto tempo eu chego lá, quais são as paradas que eu posso fazer, onde eu posso parar para me alimentar, onde eu posso parar até para dormir se eu quiser. Então, na realidade, é um caminho, é uma via para a realização de algo. É o processo para atingir um determinado fim ou se chegar ao conhecimento. Qual é o fim? O fim é o seu trabalho de conclusão de curso, o teu TCC. Mas eu preciso de um caminho, eu preciso de um processo para atingir esse projeto, esse determinado fim. Então, na realidade, a metodologia nos ensina a projetar, nos ensina a fazer essa planta dessa casa para depois, então, poder construir esta casa. É o estudo dos métodos ou dos instrumentos necessários para a elaboração de um trabalho científico, de uma pesquisa científica. É o conjunto também de técnicas, dos processos empregados para a pesquisa e também para a formulação de uma produção. Então, através da metodologia, você vai ter técnicas, processos para que você possa empregar, para que você seja conduzido nesse caminho, para que você saiba o que fazer, como fazer, para que você não vá totalmente no escuro. Mesmo com todas as dificuldades que um aluno possa enfrentar, você não vai no escuro porque você tem um conjunto de técnicas, você tem uma metodologia. Falando um pouco sobre a problematização, que é um dos itens que eu quero que você coloque no seu projeto. Quando nós terminarmos essa videoaula, você vai começar a acessar os arquivos em anexo que eu vou deixar para vocês, lá em anexos, e aí você vai ver, lá em anexos, na aula de material didático, você vai ter a apostila, também você vai ter todos os arquivos anexos, e em um dos arquivos anexos, você vai ter lá projeto científico. E aí você vai abrir no teu computador, você vai ver que um dos itens desse projeto é a problematização. Então você em 1 ou 2 parágrafos vai escrever qual é o teu problema. Você vai fazer um levantamento, você vai fazer um questionamento, você vai trazer algumas suspeitas sobre um determinado problema, sobre um determinado tema. Então, por exemplo, eu quero escrever sobre a igreja primitiva. Quais são os problemas da igreja primitiva? Quais são os questionamentos da igreja primitiva? Será que a igreja primitiva era, de fato, uma igreja que não tinha nenhum tipo de problema? Era uma igreja totalmente saudável, digamos assim? Ou haviam problemas na igreja primitiva? É essa problematização que eu quero que você faça
nesse item. Você vai pingar uma bolinha ou vai pingar algumas bolinhas para depois você tentar resolver esses problemas. Ah, mas o meu tema é sobre doenças psicossomáticas. Você que é da área da psicanálise, então você vai problematizar as doenças psicossomáticas, vai questionar quais são os sintomas das doenças psicossomáticas. Será que uma alergia? Será que um câncer? Será que uma dor de garganta pode ser de origem psicossomática? Será que uma pessoa ela pode somatizar e depois o corpo responder? Então é esse levantamento, é esse questionamento, é essa problemática, são essas suspeitas que você vai ter que levantar dentro da tua temática, tá ok? Em segundo lugar, um outro item que também vai precisar estar no projeto científico é a hipótese. O que seria a hipótese? A suposição para uma possível conclusão. Então você vai trazer algumas suposições, você vai trazer algumas hipóteses para tentar solucionar esse problema. Você não levantou um monte de problema? Agora você vai ter que levantar hipóteses para a resolução desses problemas. Então, falando ainda de doenças psicossomáticas, o que a pessoa precisa fazer para não somatizar? Para que o corpo não responda com um câncer, com uma dor de garganta, com uma alergia. Ah, uma possível hipótese é ela praticar o autoconhecimento, ela fazer terapia. Uma segunda hipótese é a pessoa aprender a perdoar, ela elaborar essas questões e liberar as pessoas que lhe fizeram muito mal. Então são hipóteses, são possibilidades que você vai trazer também como um item do teu projeto dentro da sua temática. Você não pode trazer hipóteses de outras temáticas. Você tem que trazer a hipótese da sua temática, daquilo que você se propôs a fazer. Tá ok? Muito importante isso. Também um outro item do seu projeto, que é o trabalho dessa disciplina, é a justificativa. A justificativa, nesse item, você vai oferecer a razão suficiente para a construção desse trabalho. Você vai responder essa pergunta aqui para mim. Por que fazer uma pesquisa sobre as doenças psicossomáticas e o aumento, né, no século XXI ou nos anos de 2023 para cá? Pode ser o seu tema. Você precisa delimitar o teu tema, obviamente, né? Aqui eu só estou dando um exemplo bem raso, bem superficial. Mas digamos que o teu tema seja assim: o aumento das doenças psicossomáticas na pós-modernidade. Esse é o teu tema. E qual é a justificativa que você me traz para falar que as doenças psicossomáticas têm aumentado na pós-modernidade? Então você precisa me dar uma razão. Você precisa falar os porquês dessa pesquisa. Você precisa procurar os antecedentes desse problema. Porque todo problema tem uma causa. Todo problema tem um histórico. Quais são os antecedentes desse problema? É aí que vai entrar na tua justificativa. Você vai justificar a tua pesquisa para mim. Você vai falar para mim por que vale a pena eu gastar o meu tempo lendo o seu trabalho. Nada mais do que isso. Por que vale a pena eu ler o teu trabalho? É isso que eu quero que você fale para mim. Isso é importante na tua justificativa, tá bom? E aí nós vamos ter a estrutura do trabalho acadêmico, que é composto por capa. Eu vou colocar os modelos de capa para você lá no arquivo em anexo. Você pode procurar em material didático e procurar todos os anexos ali, bem em cima, na parte ali, para você baixar. Também vai ter folha de rosto,
vai ser um outro arquivo. Também vai ter folha de aprovação, vai ser um outro arquivo. Ah, mas e se o nome da minha instituição não tiver o mesmo? Se, por exemplo, lá na folha de rosto tiver IBADERJ e eu estudo no Instituto Humaniza, você troca a Instituto Humaniza, tira o IBADERJ e coloca Humaniza. E se tiver Humaniza e eu estudo na FASTEF, você troca, tira Instituto Humaniza, coloca FASTEF. Você vai adaptar para o seu polo, porque essa aula aqui é para vários polos, é para várias disciplinas. Pessoal de psicanálise, pessoal de pós-graduação, o pessoal de teologia e várias disciplinas, vários polos que a gente tem. Então você vai adaptar essas informações no mesmo formato, na mesma configuração, na mesma fonte. Você não vai alterar ali nada. Até a cor da fonte é preta, tá? Não muda para azul, não muda para marrom, não muda para vermelho. Ah, professor, mas a tinta preta do meu computador acabou. Aí eu imprimi em vermelho. Não. Vai ser reprovado. Compra um cartucho preto. Ou vai numa empresa que tira cópias ali e pede para o rapaz da copiadora fazer para você em preto. Tem que ser tinta preta. Não pode ser azul, nem azul escuro. Tem que ser preto. E a folha de aprovação você também vai receber no arquivo anexo. Tudo que eu estou falando com vocês aqui, vocês terão modelos para fazer no anexo. No caso do projeto científico, que é a entrega do trabalho dessa aula, não precisa folha de rosto nem folha de aprovação. Só precisa da capa. Folha de rosto e folha de aprovação é só para o TCC, que eu já vou deixar o modelo para você. Tá bom? Temos ainda agradecimento, que vai entrar no TCC, não no nosso trabalho, dedicatória e epígrafe. Por que está com asterístico? Porque são itens do TCC que não são obrigatórios, são opcionais. É se você quiser agradecer a Deus, agradecer a tua família, é se você quiser dedicar para alguém esse trabalho, é que se você quiser ganhar uma lauda na epígrafe, então não são itens obrigatórios do TCC, tá bom? E no projeto, esses itens não entram, só entram no TCC, mas eu preciso ensinar a metodologia para vocês, tá? Também temos o sumário, que eu vou deixar lá um arquivo em anexo. Você quer uma dica minha para sumário? Deixa por último. Imprime todo o trabalho já com o número de páginas. E aí, com o trabalho na mão, impresso com o número de páginas, você abre lá na sua tela o sumário e aí você vê onde é que ficou a introdução. Página 8. Você vai lá no computador, bota 8. Um trabalho na mão, onde é que ficou o primeiro capítulo? Ficou página 9. Vai lá no computador e digita 9. Eu acho que assim vai ser bem mais fácil para você construir o sumário e não se perder. Temos ainda o resumo. Vou deixar o arquivo em anexo de um modelinho de resumo e também de abstract. O bizu que eu dou, o bizu é até uma linguagem militar, né? O bizu que eu dou para você fazer o abstract, que é o resumo numa língua estrangeira, é você colocar o teu conteúdo no Google Tradutor e aí pedir para ele traduzir para o inglês. Traduzindo para o inglês, você então vai conseguir no Google Tradutor uma tradução mal e porca, mas que quem lê o abstract vai conseguir entender, tá bom? A introdução eu também vou deixar um arquivo para vocês em anexo dessa introdução. E o desenvolvimento não tem como deixar um arquivo, mas você sabe que é de 3 a 5 capítulos. Ah, mas e se eu quiser fazer com 2 capítulos? Sabe por que eu prefiro 3? Vou passar também um outro bizu, que é uma linguagem militar, um outro pulo do gato. Se você fizer com 3 capítulos, no primeiro capítulo você levanta a problemática. Falando lá do TCC, tá? Não estou falando do projeto, não. No primeiro capítulo você levanta a problemática.
No segundo capítulo, você traz as possíveis soluções. E no terceiro capítulo, você vai conceituar. Ou melhor, deixa eu falar melhor para você, que agora você vai entender essa casa por completo. No primeiro capítulo, você vai conceituar. Se você está escrevendo sobre a igreja primitiva, o primeiro capítulo você usa para falar para a tua audiência, para o teu leitor, o que é ser igreja, o que é uma igreja. No segundo capítulo, você vai falar para o teu leitor quais são os problemas encontrados na igreja, tanto a igreja primitiva quanto também as igrejas do dia de hoje. E no terceiro capítulo você vai trazer uma possível solução, o que seria uma igreja saudável hoje. Acho que com 3 capítulos você consegue matar o gigante Golias. Depois nós temos a conclusão, também entre 1 e 2 laudas, o grande finale, o último capítulo da novela. Gente, tudo acontece no último capítulo da novela. O bandido é preso ou morto. A mocinha que brigou com o mocinho e teve aqueles desencontros, a novela toda, no último capítulo eles se casam. Tudo acontece no final da novela. Conclusão, grande finale. Deixa o melhor para o final. E também a bibliografia, que são as obras no TCC de 20 a 60, incluindo sites, não de Wikipédia, né? Pelo amor de Deus. Sites aí como periódicos, Cielo, pesquisas aí embasadas no teu tema. E livros que você leu também. Se você ler o livro todo de capa a capa, bibliografia. Se você ler alguns capítulos, que é o que interessa, de alguns livros, então você coloca lá referências bibliográficas na última sessão do seu TCC. E também no projeto, eu quero que você coloque bibliografia, mas aí não precisa ser tão extensa, né? Pode ser uma bibliografia um pouquinho menor. Pode ser uma bibliografia aí de aproximadamente aí 5, 10 obras, porque é só o projeto ainda, é só o desenho da casa. Então não precisa ser algo tão completo, ainda é um projeto. E por último, o texto precisa ser justificado. Lá no Windows, você vai ter a formatação à direita, não é. Centralizada, também não é. À esquerda, também não é. Tem justificada, que eu circulei aí para vocês. Ah, não estou mostrando, né? Desculpa. Agora sim, professor Eduardo. Então vou voltar à informação. Lá no Windows, você tem o texto e ele é caracterizado, ele é colocado à direita, não é esse. Centralizado, também não é esse. À esquerda, também não é esse. Qual é? É esse do cantinho aí que eu circulei. Justificado. Você precisa escrever todo o teu texto corrido de maneira justificada. Fonte 12, Times New Roman ou Arial, tinta preta, com o recuo de 6, com as citações de 10, na fonte calibre. E todos esses detalhes eu vou falar com você melhor nas aulas do TCC, tá bom? Essas aulas de metodologia foi para você ter uma ideia de como fazer o teu projeto científico e como ter êxito nessa empreitada que nós estamos tendo aí da nossa vida acadêmica, tá bom? Nós ficamos por aqui, eu vou deixar lá os anexos, vou deixar lá o modelo do trabalho, que é o nosso projeto, que é o nosso desenho da casa. Eu espero que você consiga fazer sozinho. Se precisar de ajuda, você pode nos mandar o e-mail, você pode acessar as nossas redes sociais, o grupo de alunos. Para que nós temos um grupo de alunos?
justamente para tirar dúvidas. Então você acessa o grupo de alunos, em todos os grupos de alunos, a tutoria está lá, em alguns eu próprio estou lá e eu posso tirar a sua dúvida ali, posso ser o teu orientador. Existem outros professores que também vão orientar você e eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo trabalho, tá bom? Ficamos por aqui, até a próxima disciplina, um forte abraço, beijão no coração e até mais.